Sou mexicano, me chamo Manuel e há alguns meses aconteceu algo comigo que nunca contei a ninguém. Minha irmã desapareceu há vários anos e, como aconteceu em tantos outros casos, a investigação foi perdendo força com o passar do tempo. Nunca encontraram um corpo, nunca houve suspeitos presos e as poucas pistas que surgiram acabaram sendo descartadas. Minha família, com uma dor imensa, aprendeu a conviver com a ideia de que provavelmente nunca saberíamos o que havia acontecido. Eu, por outro lado, jamais consegui aceitar isso por completo. Sempre mantive a esperança de que algum detalhe, por menor que fosse, aparecesse quando menos esperássemos. Certa noite eu estava assistindo a vídeos de exploração urbana no YouTube. Gosto desse tipo de conteúdo porque mostra lugares abandonados e, de certa forma, me distrai. Eram alguns rapazes explorando o antigo Hospital González Castanheda, em Tlatelolco. Eles filmavam quartos destruídos, corredores alagados, consultórios completamente vazios e o velho necrotério, onde ainda restavam algumas câmaras frigoríficas abertas. Tudo parecia ser apenas mais uma exploração, até que em determinado momento a câmera focalizou um monte de roupas jogadas em um canto. Coloquei o vídeo em pausa imediatamente. No meio daquelas roupas havia um par de tênis que me deixou completamente paralisado. Minha irmã tinha o costume de personalizar todas as roupas que usava. Ela desenhava em tênis, mochilas e jaquetas com canetas próprias para tecido. Aquele par tinha um desenho muito característico em um dos lados. Uma lua cercada por pequenas estrelas. Eu mesmo a tinha visto fazer aquele desenho, certa tarde lá em casa. Não podia afirmar com 100% de certeza que fossem os mesmos tênis, mas quanto mais eu olhava, mais convicto ficava de que pertenciam a ela. Não contei absolutamente nada aos meus pais. Depois de tantos anos, eles haviam aprendido a seguir em frente da maneira que conseguiam, e eu não queria reabrir aquela ferida caso tudo não passasse de um engano. Em vez disso, liguei para 2 amigos de confiança. Mostrei o trecho do vídeo e propus que fôssemos naquela mesma noite até o hospital. No começo, eles acharam que eu estava exagerando, mas quando expliquei por que tinha tanta certeza, aceitaram me acompanhar. Entramos por um dos acessos destruídos que aparecem em várias explorações urbanas. Não levávamos câmeras porque não estávamos ali para gravar conteúdo. Queríamos apenas confirmar se aqueles tênis ainda estavam lá. Cada um carregava uma lanterna e percorremos o edifício tentando nos orientar pelas imagens do vídeo. O hospital era muito maior do que parecia na internet. Havia setores completamente alagados, salas de cirurgia destruídas, consultórios cheios de papéis encharcados e corredores tão longos que a luz da lanterna mal conseguia revelar onde terminavam. Depois de caminhar por quase 1 hora, encontramos exatamente o lugar onde as roupas haviam sido filmadas. Tudo permanecia igual. Havia jaquetas, calças, mochilas rasgadas e no meio daquele monte estavam os tênis. Os peguei com o maior cuidado possível. O desenho ainda estava ali, embora o tempo e a umidade já tivessem desgastado parte da pintura. Abri minha mochila, guardei os tênis e pensei que no dia seguinte os levaria à polícia para que fossem examinados. Enquanto fazia isso, ouvi um som muito baixo. No início achei que fosse água escorrendo por algum cano, mas logo percebi que era um choro. Era a voz de uma mulher. Meus amigos também a ouviram, embora nenhum deles conseguisse identificar de onde vinha. Eu senti um arrepio, porque reconheci imediatamente aquele tom de voz. Era exatamente igual ao da minha irmã. Comecei a seguir o som quase sem pensar. A cada passo parecia que ele vinha um pouco mais à frente, como se alguém estivesse caminhando alguns metros diante de nós. Meus amigos tentavam me convencer a sair do prédio. Diziam que o lugar era perigoso e que provavelmente o eco estava nos pregando uma peça. Mas eu não conseguia parar.
Depois de tantos anos acreditando que jamais voltaria a saber qualquer coisa sobre ela, eu sentia que finalmente estava prestes a encontrar uma resposta. Continuamos avançando até chegar a uma escadaria que descia para uma parte completamente diferente do hospital. Ali o ambiente era muito mais frio e o ar tinha um cheiro intenso de mofo e umidade. As paredes estavam cobertas por fungos e várias portas permaneciam fechadas com cadeados enferrujados. A voz continuava sendo ouvida, sempre à mesma distância, como se soubesse exatamente até onde precisava me conduzir. Foi então que meus amigos decidiram não continuar. Disseram que me esperariam do lado de fora por alguns minutos e que se eu não aparecesse, chamariam os serviços de emergência. Vi os dois se afastarem pelo corredor enquanto eu continuava descendo sozinho. Eu tinha medo de acabar vagando por aquele lugar completamente às escuras, guiado apenas por uma voz que acreditava reconhecer. A bateria da lanterna começou a acabar justamente quando cheguei a um velho corredor de manutenção. Ali encontrei uma porta metálica diferente das outras. Ela estava fechada, coberta de ferrugem e sem qualquer placa indicando o que existia do outro lado. Foi nesse momento que a voz voltou a ser ouvida com absoluta clareza. Ela pronunciou meu nome exatamente da mesma maneira que minha irmã fazia quando éramos crianças. Depois disse algo que ainda hoje lembro palavra por palavra. Pediu que eu mandasse um abraço aos nossos pais. Que dissesse a eles que sentia muita saudade e que, por favor, parasse de procurá-la. Por fim, acrescentou uma frase que me deixou completamente sem reação. Ela implorou para que eu não abrisse aquela porta. Depois de tantos anos tentando encontrar qualquer pista, era impossível obedecer. Eu sentia que, se desse as costas, naquele momento passaria o resto da vida me arrependendo. Empurrei a porta com toda a força até conseguir abri-la. O cômodo estava completamente vazio. Não havia móveis. Não havia janelas. Também não existia nenhuma outra saída. A voz desapareceu exatamente no instante em que atravessei a porta. Fiquei ali por vários minutos iluminando cada canto com a lanterna, convencido de que havia alguma coisa que eu ainda não tinha percebido. Mas não encontrei absolutamente nada. Foi então que notei que a luz da lanterna estava prestes a apagar de vez. Resolvi sair antes de ficar preso naquela escuridão. O caminho de volta pareceu muito mais longo e, embora eu tentasse ouvir novamente aquela voz, o hospital permaneceu completamente silencioso até que alcancei a saída. Nunca levei os tênis para a polícia. Sei que provavelmente deveria ter feito isso, mas depois do que vivi naquela noite, senti que eles já não trariam resposta alguma. Dias depois, mostrei os tênis aos meus pais. Assim que minha mãe os viu, começou a chorar. Ela nem precisou me perguntar de onde eu os havia tirado. Ela reconheceu imediatamente e permaneceu segurando-os entre as mãos por um longo tempo, sem dizer uma única palavra. Até hoje eles continuam guardados dentro de uma caixa na minha casa. Às vezes penso que tudo pode ter sido apenas uma coincidência, ou uma mistura de angústia e sugestão depois de tantos anos procurando respostas. Mesmo assim, existe um pensamento que nunca consegui tirar da cabeça. Passei metade da minha vida tentando encontrar minha irmã e a única vez em que realmente senti que estive perto dela foi justamente quando ela me pediu para parar de procurá-la. Até hoje não sei o que havia por trás daquela porta. Espero que estejam tendo um excelente dia. Meu nome é Daniela e conheci o conteúdo de vocês há algum tempo. Costumo ouvir os episódios enquanto limpo a casa, pinto ou realizo qualquer uma das minhas tarefas do dia a dia. Desta vez gostaria de compartilhar um acontecimento que vivi durante a minha infância e que até hoje continua gravado na minha memória com absoluta nitidez. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tinha apenas 8 anos de idade.
Para que entendam melhor a história, preciso explicar que a casa onde vivi a vida inteira tem 2 pisos. Na parte de cima existe um espaço específico, um pouco afastado do restante da casa, que não possui cobertura, pois é onde estendemos as roupas para secar. Dali era possível observar o céu completamente aberto. Por esse motivo, naquela época eu adorava subir até aquele lugar ao anoitecer para contemplar as estrelas e a lua, sem nenhum obstáculo à minha visão e em completo silêncio. Fazia isso com bastante frequência. Porém, em uma dessas noites, aconteceu algo completamente estranho. Algo para o qual até hoje não encontrei nenhuma explicação. Naquela ocasião eu estava olhando fixamente para as estrelas, quando de repente deixei de ouvir qualquer som ao meu redor. Foi como se o mundo inteiro tivesse mergulhado em um silêncio absoluto. Os sons dos animais, dos insetos e até o barulho distante das casas e das ruas desapareceram de um segundo para o outro. Minha primeira reação foi olhar ao redor, completamente confusa, tentando encontrar alguma explicação para aquele fenômeno tão estranho. Como não vi nada fora do comum, voltei a erguer a cabeça em direção ao céu. E quando fiz isso, meus olhos encontraram algo que, mesmo naquela idade, eu sabia que era simplesmente impossível. O que vi foi uma pessoa com asas voando pelo céu, em plena noite. Ela tinha os cabelos muito longos e vestia uma espécie de túnica de peça única que, assim como o par de asas que saía de suas costas, era de um branco extremamente puro. Da distância em que eu a observava, sua pele parecia ter uma tonalidade muito pálida, quase acinzentada. Porém, para ser sincera, não tenho certeza se isso acontecia por causa da pouca iluminação do lugar ou se aquela era realmente sua aparência. Seja como for, ao ver aquela pessoa, ou aquele ser, não senti medo algum. Pelo contrário, uma tristeza profunda e completamente inexplicável tomou conta de mim. Lembro-me de permanecer ali, envolvida por aquele silêncio absoluto, observando enquanto ela passava sobre mim sem perceber minha presença em nenhum momento. Tenho certeza disso porque ela nunca abaixou o olhar na minha direção. Todo esse encontro durou apenas alguns segundos, mas a lembrança permaneceu intacta na minha memória, apesar da passagem dos anos. Também gostaria de acrescentar que, sendo apenas uma criança, o mais natural teria sido correr para contar à minha mãe tudo o que eu havia visto. Mas, mais uma vez, não sei por que decidi guardar completo silêncio sobre o assunto. Mantive essa lembrança da minha infância em segredo por muitos anos, até que recentemente resolvi compartilhá-la com um conhecido. Por isso, esta é apenas a segunda vez que conto essa história para alguém. Sempre que penso nessa experiência, muitas dúvidas surgem na minha mente. Aquela pessoa, ou aquele ser, era realmente um anjo? Ou seria alguma outra coisa? Por que senti uma tristeza tão profunda ao vê-lo? E por último, o que teria acontecido se eu tivesse feito algum barulho ou qualquer outra coisa para chamar sua atenção e fazê-lo perceber que eu estava ali? No entanto, pensando melhor, acredito que existem coisas nesta vida que é melhor jamais descobrir. E de certa forma, tenho a sensação de que as respostas para a maioria dessas perguntas, especialmente para a última, pertencem justamente a esse grupo de coisas que é melhor não saber. Eu cresci em uma pequena comunidade no estado do Mato Grosso, onde vivi até os 17 anos. Quando eu cursava o ensino fundamental, havia um menino na minha sala que se chamava Noberto, mas a gente o chamava carinhosamente de Betito. Era um garoto calmo, tímido, mas um bom colega. Ele não fazia mal a ninguém, vivia lendo e era muito inteligente. O problema é que um dia, do nada, o encontraram afogado no açude. Ninguém soube como aquilo aconteceu, e foi uma tragédia horrível. Toda a comunidade ficou devastada, e meus colegas e eu não conseguíamos acreditar. Fomos ao enterro, e foi uma das coisas mais tristes que já vivi. Os pais dele choravam inconsoláveis e eu não conseguia tirar da cabeça a imagem do Betito no caixão. Parecia que ele só estava dormindo.
Algumas semanas depois, as pessoas começaram a dizer que viam o Betito andando pelas ruas à noite. É importante destacar que era um lugar bem pequeno, então algo assim não passaria despercebido. Ele também começou a aparecer na escola. Uma vez um garoto encontrou a porta da sala aberta e jura que viu um menino sentado na carteira do Noberto, mas quando se aproximou, não havia ninguém lá. A situação ficou tão séria que a família dele, desesperada, decidiu exumar o corpo. Não sei se fizeram isso para acalmar as pessoas ou porque eles mesmos estavam começando a duvidar. Eu não estava lá, mas minha tia me contou que quando abriram o caixão, Betito ainda estava lá, mas havia algo estranho. Seus olhos estavam bem abertos, e todos nós que o vimos no enterro sabíamos que ele estava com os olhos fechados. Com o passar dos meses, soube-se que Betito não morreu afogado, mas que outro garoto da escola tirou sua vida e acabou confessando o crime a um amigo. O que ele não esperava é que esse amigo fosse delatá-lo à polícia. No entanto, quando foram procurá-lo, ele já havia fugido e ninguém sabe para onde. Eu não conseguia parar de pensar que ele aparecia porque sua alma não conseguia descansar. Mais um detalhe antes de encerrar a história. Os pais do Noberto mandaram construir uma casinha sobre seu túmulo e algum tempo depois ela foi vandalizada. Esse é o fim da história. Eu considero que ela mostra como os atos de maldade de algumas pessoas podem afetar profundamente os outros e o quão injusto tudo pode ser, já que nunca prenderam o miserável que nos tirou um bom amigo. Sou encanador porque meu pai também era. Em 7 de cada 10 serviços para os quais somos chamados, o trabalho é desentupir encanamentos. Por favor, joguem papel higiênico no vaso, é isso que mais nos dá retorno financeiro. Bom, é um serviço complicado, tanto pelos odores que precisamos suportar, quanto pelas coisas que somos obrigados a tirar com as próprias mãos. Muitas vezes, em menos tempo, ganhamos o mesmo ou até mais do que em serviços considerados mais simples. Como limpar uma cisterna, substituir uma caixa d'água, ampliar ou reparar tubulações de cobre danificadas durante construções ou manutenções em uma casa. Curiosamente, todas as experiências estranhas, inexplicáveis ou paranormais que vivi têm relação com o que existe abaixo da superfície ou com aquilo que vive debaixo dela. Por volta de 2019, uma cliente entrou em contato comigo pelo Facebook por causa de uma emergência. A casa dela havia sido inundada pela combinação de 2 problemas. A caixa de inspeção do esgoto da propriedade estava entupida e, além disso, naquela tarde caiu uma chuva muito forte. Como a rede coletora da rua ficou sobrecarregada, formou-se um bloqueio e toda a água do esgoto começou a retornar pelos ralos do térreo. Eu e meu ajudante chegamos carregando a sonda elétrica e as hastes de desentupimento e tivemos que entrar na água que já cobria os móveis mais baixos. Felizmente, estávamos usando nossas botas de trabalho. O complicado e desagradável é que precisamos enfiar as mãos naquela água parada, gelada e misturada com todo o lixo orgânico que retorna do esgoto. Aquela pasta cinzenta sempre tem o mesmo cheiro de morte. É um fedor tão forte que às vezes parece até que você consegue mastigá-lo. Mas já estamos acostumados com esse tipo de sujeira, afinal é disso que vivemos. Só que naquela casa o cheiro era diferente. Cheirava a morte. Era um odor intenso de matéria orgânica em decomposição. Comentei com o rapaz que muito provavelmente havia um cachorro preso na tubulação principal. Não seria a primeira vez que um animal causava um entupimento. Apesar da gravidade da inundação, desobstruir a caixa de inspeção não foi tão difícil. Introduzimos as hastes de aço e, quando sentimos que haviam encontrado resistência, empurramos com força. Ouviu-se um estalo. Logo depois vieram sons de borbulhamento lá embaixo e o esgoto começou a sugar a água. Em menos de 3 minutos, tudo havia sido drenado. Era possível ver claramente os redemoinhos se formando enquanto o nível baixava rapidamente por todos os ralos por onde a água havia retornado.
A casa ficou livre da inundação, mas as paredes e o piso permaneceram cobertos por uma camada espessa de lama cinzenta. O cheiro de decomposição já havia impregnado os móveis e as paredes. Aquilo ficaria ali por meses. A água finalmente voltava a correr, mas o fluxo ainda parecia pesado, sinal de que havia muita gordura, resíduos e sedimentos acumulados no fundo da tubulação. Para limpar completamente o encanamento e retirar tudo o que ainda estivesse obstruindo a passagem, puxamos as hastes de aço e introduzimos a sonda elétrica com a cabeça em espiral, própria para enroscar e puxar os bloqueios de dentro do cano. Liguei o motor e comecei a girar a fita. A primeira coisa que saiu do buraco foi uma cascavel. Era enorme e estava completamente mole, em avançado estado de decomposição. Achei estranho, mas uma única cascavel não teria volume suficiente para entupir um tubo de 10 centímetros de diâmetro e provocar um desastre daqueles. Voltei a introduzir a sonda. Quando puxei o cabo pela segunda vez, a máquina fez muito mais esforço. Desta vez, saiu um emaranhado de mais 2 cascavéis ainda maiores, completamente enroladas uma na outra. A carne delas se desprendia aos pedaços, como se tivessem sido cozidas no caldo do próprio esgoto. Introduzimos novamente a ferramenta. E a história se repetiu. Saíram mais 3, 4, talvez 5. Todas enormes, pesadas, inchadas pelos gases da decomposição e cheias dos resíduos e de tudo o que haviam engolido lá embaixo antes de morrerem afogadas e presas na tubulação. Fomos colocando os corpos dos animais ao lado da caixa de inspeção aberta. Estávamos tão concentrados para que o cabo da sonda não enroscasse que nem percebemos que a dona da casa estava nos observando. Ela estava parada ao nosso lado, completamente alheia ao resto, segurando um pedaço comprido de madeira que havia pego no quintal. Com ele, começou a rasgar a barriga de uma das maiores cobras. Meu ajudante se assustou ao vê-la e deu um salto para trás. A senhora acredita que era isso que estava entupindo o seu esgoto? Perguntei, limpando a testa com o antebraço. Sinceramente, aquilo era motivo de preocupação para qualquer morador. Animais daquele tamanho circulando pelos canos da região não eram algo normal. Como eu disse, nesta profissão já retiramos de tudo. Cães, gatos e uma vez até restos humanos. Mas essa é uma história para outro dia. Nunca, em toda a minha carreira, havia encontrado uma cobra. Muito menos 7 cascavéis daquele tamanho. A mulher sequer me ouviu. Continuava tão concentrada quanto nós, mas no próprio objetivo. Mexia e remexia a carne apodrecida do réptil para descobrir o que havia dentro. Da barriga em decomposição, envoltos na gordura do animal e na lama preta, começaram a surgir pequenos embrulhos amarrados com um fio grosso de cor preta. Eram trouxinhas de tecido vermelho, completamente encharcadas pelo esgoto. A mulher rompeu uma delas com a ponta do pedaço de madeira. De dentro saiu uma mecha de cabelo humano comprido, presa com arame, junto com alguns pedaços de alumínio dobrados. Meu ajudante e eu ficamos em silêncio. Trocamos um olhar. A mulher não desgrudava os olhos do chão. Isso é bruxaria, patroa, falei em voz baixa. Sem dizer uma única palavra, agachou-se até quase encostar no chão, enfiou os dedos diretamente naquela imundície sem demonstrar qualquer nojo e pegou um dos pedaços de papel que havia saído do embrulho. Era uma fotografia borrada pela água do esgoto. Mesmo assim, ainda dava para reconhecer quem aparecia nela. Era a própria mulher, só que alguns anos mais jovem. Ela engoliu em seco. Não era preciso pensar muito para perceber que aquele trabalho de bruxaria era coisa da pesada. Quem gastaria 7 cascavéis venenosas apenas para prendê-las debaixo da casa de alguém? Para quebrar o clima, pedi ao meu ajudante que entrasse na casa e desse descarga no vaso sanitário para confirmar que a água já estava correndo livremente pela tubulação. Ouvi o fluxo passar limpo pela caixa de inspeção. Agora a água seguia com força. Só faltava recolher as ferramentas e fechar a outra caixa de inspeção que havíamos aberto no corredor enquanto procurávamos o entupimento.
Deixei o rapaz com a senhora e o marido dela, que havia se aproximado para conversar sobre toda aquela porcaria que acabáramos de retirar do esgoto. Ele ficou limpando a borda da caixa. Enquanto isso, caminhei até a entrada da casa para começar a guardar as hastes na caminhonete. Foi então que ouvi um grito. Um grito arrepiante. O grito da dona da casa fez meu estômago gelar. Poucos segundos depois, meu ajudante veio correndo em minha direção, com os olhos arregalados de pavor. Chefe, ela foi picada. Olhei para ele sem entender. Como assim foi picada? Todas aquelas cobras estavam mortas. Mas aconteceu, chefe, insistiu ele, tremendo e coçando a cabeça sem parar. Disse que a cliente havia se abaixado novamente para procurar se havia mais alguma coisa dela dentro da carne da cobra. Enquanto remexia o corpo do animal, a cobra se moveu. Muito rápido. Ninguém esperava por aquilo. Ela esticou o corpo de repente e cravou as presas diretamente no rosto da mulher. Nesse momento, o marido saiu da casa. Estava com o rosto completamente rígido e os olhos muito abertos. Caminhou firme até nós, segurando algumas notas de dinheiro. Era evidente que eles queriam que fôssemos embora imediatamente. Aqui está o pagamento pelo serviço, disse, estendendo o dinheiro. Pode deixar tudo como está. Fiquem com o troco. Muito obrigado. Peguei as notas. Uma delas estava úmida. Tinha manchas de sangue. De longe, consegui ver 2 longas gotas escorrendo da mordida no rosto da mulher. Não faço ideia se eles a levaram para um hospital ou o que decidiram fazer. Enquanto colocava as últimas ferramentas na caminhonete, fiquei pensando se o veneno de uma cascavel morta ainda seria capaz de fazer mal. Será que ela precisaria do soro? Quando já estávamos voltando para a oficina, meu ajudante finalmente começou a falar. Ainda estava completamente assustado. Disse que enquanto eu guardava as ferramentas, conseguiu ouvir a conversa do casal em voz baixa. A mulher dizia que tinha certeza de que tudo aquilo havia sido encomendado por uma tal de Adriana, uma prima que morria de inveja dela. Também contou que momentos antes de a cobra atacá-la, o marido estava examinando as próprias pernas. Elas estavam cheias de marcas. Marcas de presas. Várias cicatrizes duplas, 2 pequenos pontos onde a pele permanecia afundada e escurecida. O rapaz garantiu que a mulher também tinha diversas cicatrizes antigas iguais nos braços. O mais assustador foi o que o marido lhe contou. Eles não faziam ideia da origem daquelas marcas. Simplesmente acordavam com elas. Não sabiam o que eram, nem quem ou o que as provocava. E já fazia algum tempo que suas vidas haviam mergulhado em uma sequência interminável de desgraças. Problemas familiares, doenças e grandes perdas financeiras. Que coincidência! A cobra atacou justamente no instante em que a mulher pronunciou o nome de Adriana. A mesma Adriana que, segundo ela, havia mandado fazer toda aquela bruxaria. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais e começado a faculdade quando isso aconteceu. Na época eu tinha 18 anos e morava no campus, em um pequeno apartamento. Era a primeira vez que vivia longe da minha família. O apartamento não tinha nada de especial. Havia uma cozinha minúscula, um pequeno sofá espremido na sala e uma cama de solteiro encostada na parede. Definitivamente não era um lugar luxuoso. Eu tinha conseguido transformá-lo em um lar. Era o meu primeiro gostinho de independência e eu adorava ter o meu próprio espaço. Certa noite, depois de alguns meses morando ali, eu estava sentado no sofá assistindo televisão quando meu celular vibrou sobre a mesa de centro. Olhei para a tela e vi que alguém tinha começado a me seguir no Instagram. O nome de usuário não me era familiar, mas isso não era incomum.
Minha conta era pública e de vez em quando pessoas aleatórias começavam a me seguir. Então ignorei a notificação e voltei a assistir TV. Menos de 1 minuto depois, o celular vibrou novamente. Aquela conta tinha enviado uma solicitação de mensagem. Abri a conversa e encontrei apenas uma saudação simples. Eu não fazia ideia de quem era aquela pessoa, mas nunca fui do tipo que ignora alguém tentando iniciar uma conversa, então respondi com um cumprimento também. No começo, a conversa parecia completamente normal. Ele perguntou como eu estava, o que eu estava fazendo, e conversamos sobre assuntos triviais. Depois de alguns minutos, porém, as perguntas começaram a ficar estranhas. Ele quis saber se eu era solteiro, como seria o homem dos meus sonhos, e pouco depois perguntou o que eu estava vestindo. Para contextualizar, eu sou gay, e isso estava claramente mencionado na biografia do meu Instagram. Por causa disso, de vez em quando, alguns homens aleatórios me mandavam mensagens fazendo perguntas estranhas ou de teor sexual. Não era exatamente algo raro. Então, embora a conversa estivesse me deixando desconfortável, ele ainda não tinha despertado um verdadeiro sinal de alerta. Foi então que ele enviou uma foto dele mesmo e perguntou se eu o achava atraente. Abri a imagem. O homem parecia ter entre 30 e poucos anos. Era bastante corpulento, tinha pele muito clara, cabelo castanho bagunçado, olhos azuis intensos e uma barba falhada no queixo e acima do lábio. Mas o que mais me chamou a atenção não foi sua aparência. Foi sua expressão. Ele não estava sorrindo nem fazendo pose, apenas encarava diretamente a câmera. Decidi não responder à foto e simplesmente fechei a conversa. Quase imediatamente outra mensagem chegou. Dessa vez ele insistia para que jogássemos verdade ou desafio. Recusei uma vez. Recusei de novo. Mas ele continuou insistindo. Foi justamente nessa hora que meu melhor amigo Kevin apareceu no meu apartamento. Mostrei as mensagens para ele e contei sobre o sujeito estranho que não parava de insistir para jogarmos. Como dois idiotas de 18 anos, a curiosidade falou mais alto. Kevin deu risada e sugeriu que jogássemos mesmo. Hoje eu me arrependo disso, mas na época fiquei curioso e já pretendia bloqueá-lo logo depois. Pensei que poderíamos tirar um último momento de diversão daquela situação antes de encerrar a conversa. Então aceitei. Fiz a primeira pergunta. Sinceramente, nem lembro qual foi. Provavelmente alguma bobagem. Ele respondeu e em seguida chegou a vez dele. Perguntou se eu queria verdade ou desafio. Escolhi verdade. Enquanto observávamos o indicador de digitação aparecer na tela, Kevin e eu brincávamos tentando adivinhar qual seria a pergunta. Esperávamos algo constrangedor ou sexual. Até aquele momento ainda tratávamos tudo aquilo como uma piada. Então a resposta apareceu. Em vez de fazer uma pergunta comum de verdade, ele perguntou casualmente: "Como está sendo sua vida na faculdade?" Nenhum de nós disse uma palavra. Olhei para Kevin. Kevin olhou para mim. Então voltamos os dois a encarar o celular. Como ele sabia disso? Eu nunca tinha contado. Nunca mencionei que estudava na universidade nem que morava no campus. Nunca tinha visto aquele homem antes. Foi exatamente nesse momento que toda a conversa deixou de parecer inofensiva. Eu vinha de uma cidadezinha do interior a várias horas dali. Se eu conhecesse aquele homem antes de entrar na faculdade, certamente me lembraria dele. Mas não lembrava. Nunca tinha visto aquele rosto em toda a minha vida. Kevin e eu passamos a próxima hora inteira tentando descobrir como ele sabia daquela informação. O problema era que não existia nenhuma explicação. Eu nunca tinha publicado nada sobre a universidade. Nunca tinha mencionado que morava no campus. Não havia absolutamente nada na minha biografia indicando isso. Na verdade, eu quase nem postava fotos. Minha publicação mais recente naquela época era apenas algumas fotos da minha cidade natal antes de me mudar.
Além disso, o campus nem era tão grande. Eu via praticamente os mesmos estudantes todos os dias. Se ele estudasse ali, eu tinha quase certeza de que o reconheceria. Foi nesse momento que bloqueei a conta. Kevin e eu passamos o resto da noite tentando encontrar alguma explicação. Durante os meses seguintes, aquilo permaneceu no fundo da minha mente. De vez em quando, um de nós lembrava da história e voltávamos a tentar resolver o mistério. Com o tempo, porém, a vida seguiu seu rumo. E eu simplesmente esqueci completamente daquele episódio. Até 2 anos depois. Nessa época, eu já tinha 21 anos. Havia deixado a moradia universitária e estava dividindo uma casa com Kevin e mais 2 amigos. Certa noite, eu estava no meu quarto quando o celular vibrou. Era outra notificação do Instagram dizendo que alguém tinha começado a me seguir. O nome de usuário não parecia familiar. Um segundo depois, surgiu outra notificação informando que eu havia recebido uma solicitação de mensagem. Achei que fosse alguém que conhecia meu conteúdo do TikTok e abria a conversa. Mais uma vez, era apenas uma saudação simples. Respondi com um oi. No exato instante em que enviei a mensagem, uma foto apareceu na conversa. Abri a imagem. Meu estômago despencou. Era ele. A mesma pele pálida. O mesmo cabelo bagunçado. Os mesmos olhos azuis. Não havia a menor possibilidade de confundir. Murmurei um palavrão incrédulo. Silenciei a conversa e deixei o celular de lado. Resolvi esperar Kevin chegar em casa para lembrá-lo daquele homem estranho da época da faculdade. Eu havia esquecido completamente da mensagem assustadora que tinha feito eu bloqueá-lo da primeira vez. Se tivesse lembrado, teria bloqueado imediatamente. Infelizmente, mais tarde naquela noite surgiu uma emergência totalmente sem relação com isso, que acabou ocupando toda a minha atenção. Como eu havia silenciado a conversa e praticamente não mexi mais no celular, acabei esquecendo completamente daquilo. Só fui abrir o Instagram alguns dias depois. Assim que entrei, vi a conversa dele quase no topo da lista. Abri. Meu estômago afundou novamente. Havia incontáveis mensagens. Dezenas delas. Talvez até mais. Ele tinha passado dias me enviando mensagens sem parar. Algumas eram de teor sexual, outras eram agressivas, exigindo saber por que eu não respondia. Algumas tentavam reiniciar uma conversa normal, como se nada tivesse acontecido. O humor dele mudava constantemente entre simpatia e hostilidade, fazendo toda a conversa parecer completamente desequilibrada. Misturadas às mensagens, havia várias fotos íntimas dele. Tirei capturas de tela e enviei para Kevin, que estava trabalhando naquele momento. No início, ele nem lembrava de quem eu estava falando. Mas quando relembrei a estranha conversa de verdade ou o desafio da faculdade, tudo voltou à memória dele. O conselho foi simples. Mandou que eu bloqueasse o sujeito imediatamente. Quando eu estava prestes a fazer isso, um pensamento passou pela minha cabeça. Como ele tinha me encontrado novamente depois de 2 anos? Nenhum amigo ou familiar meu seguia aquele homem. Não existia nenhuma ligação óbvia entre nós. Será que ele tinha passado todo esse tempo se lembrando de mim e me procurado de propósito? Ou aquilo era uma coincidência absolutamente inacreditável? Tentei não pensar muito nisso. Bloqueei a conta e tornei meu Instagram privado, imaginando que se ele voltasse a me encontrar, pelo menos não conseguiria entrar em contato comigo tão facilmente. Menos de um mês depois, resolvi olhar minhas solicitações de mensagens no TikTok, algo que quase nunca fazia. A maioria era composta por golpistas, propagandas ou algum espectador das minhas lives. Uma conta chamou minha atenção. Ela tinha mais de 2.000 seguidores e havia me enviado uma mensagem cerca de uma semana antes. Era apenas um simples oi. Achei que pudesse ser alguém que eu conhecia do TikTok e respondi. Instantaneamente, a conta perguntou se eu me lembrava dela.
Presumi que fosse alguém que conheci pela internet e simplesmente havia esquecido. Então respondi que não a reconhecia. A pessoa me disse seu nome verdadeiro e explicou que nos conhecíamos pelo Instagram. O nome não significava absolutamente nada para mim. Perguntei se já tínhamos nos seguido antes. A pessoa respondeu que eu a havia bloqueado porque ela estava me assediando. Na mesma hora, tudo fez sentido. Não podia ser. Perguntei se o antigo nome de usuário no Instagram era o mesmo que eu lembrava de anos atrás. Alguns segundos depois, ele confirmou. Soltei um palavrão em voz alta. Um dos meus colegas de casa ouviu e desceu para perguntar o que tinha acontecido. Expliquei toda a história. Assim como Kevin, ele também disse para eu bloquear aquela conta imediatamente. Antes de fazer isso, enviei uma última mensagem exigindo que ele me deixasse em paz e parasse de entrar em contato comigo. Em seguida, bloqueei a conta. Naquele momento, aquele homem já tinha conseguido me encontrar em 2 plataformas completamente diferentes, com anos de intervalo entre uma e outra. Minha conta do TikTok nem sequer usava meu nome verdadeiro. Isso tornava tudo ainda mais difícil de entender. Foi aí que comecei a pensar seriamente que talvez estivesse lidando com um verdadeiro perseguidor. Prometi a mim mesmo que se ele voltasse a entrar em contato comigo, eu levaria aquilo muito mais a sério. Alguns dias depois, encontrei alguns amigos no centro da cidade para jantar. Quando terminou, peguei o trem para voltar para casa e comecei a caminhar da estação até minha residência. Minha estação ficava a apenas algumas ruas dali, então normalmente era uma caminhada tranquila. Já estava escuro. As ruas estavam silenciosas. Quase não havia ninguém por perto. Enquanto caminhava e trocava mensagens com meus amigos, achei que ouvi passos atrás de mim. Parei para escutar. Tudo ficou em silêncio. Olhei para trás. A rua estava completamente vazia. Convenci a mim mesmo de que provavelmente tinha confundido o som dos meus próprios passos e continuei andando. Pouco tempo depois, ouvi os passos novamente. Dessa vez, quando parei de andar, eles continuaram por mais alguns segundos antes de também cessarem. Definitivamente não eram os meus. Um frio tomou conta do meu estômago enquanto eu me virava lentamente. Dessa vez havia alguém parado a vários metros atrás de mim, completamente imóvel, encarando-me fixamente. Um poste iluminava seu rosto. Na mesma hora eu o reconheci. Era o mesmo homem das fotografias. A mesma pele pálida. O mesmo cabelo castanho bagunçado. Os mesmos olhos azul claros. O mesmo corpo robusto. Porém, o rosto dele tinha um corte feio soltando sangue. Durante alguns segundos, nenhum de nós se moveu. Ficamos apenas nos encarando. Então ele quebrou o silêncio. Calmamente me cumprimentou pelo nome, como se fôssemos velhos amigos que tinham acabado de se encontrar por acaso. Eu me virei e corri. Nem sequer olhei para trás. Naquele momento, parecia que minha vida dependia disso. Felizmente, minha casa ficava dentro de um grande condomínio residencial. Depois de entrar no condomínio, minha unidade não podia ser vista da entrada principal, pois era preciso virar outra esquina para chegar até ela. Corri o mais rápido que pude. Virei a esquina. Praticamente me joguei contra a porta de casa. Estava trancada. Minhas mãos tremiam desesperadamente enquanto eu procurava as chaves dentro da mochila, sem tirar os olhos da esquina por onde eu tinha acabado de passar. A cada segundo, eu esperava que ele aparecesse. Esperava ver sua sombra surgindo lentamente na curva. Finalmente encontrei as chaves. Abri a porta. Entrei correndo e bati a porta atrás de mim. Kevin e outro amigo estavam sentados no sofá quando entrei. No instante em que me viram, perceberam que havia algo muito errado. Aparentemente, meu rosto tinha ficado completamente branco. Depois de recuperar o fôlego, contei tudo o que havia acabado de acontecer.
Nosso outro amigo saiu correndo para tentar encontrar o homem, enquanto Kevin permaneceu comigo dentro de casa. Quando voltaram para a rua, porém, ele já tinha desaparecido completamente. Não havia nenhum sinal dele. Chamamos a polícia. Os policiais fizeram buscas muito mais detalhadas pela região do que meu amigo havia conseguido fazer. Mesmo assim, não encontraram ninguém. Eles orientaram que eu mantivesse todas as portas e janelas trancadas, que ligasse imediatamente caso qualquer outra coisa acontecesse e recomendaram que eu iniciasse o processo para conseguir uma ordem de restrição contra ele. Tudo isso aconteceu há apenas algumas semanas. Agora estou justamente dando entrada no pedido da ordem de restrição, já que tenho capturas de tela de todo o assédio. Sei o nome dele. Consigo descrevê-lo com precisão. E espero que isso ajude a identificá-lo, caso seja necessário. Mesmo assim, ainda hoje me pergunto como ele conseguiu me encontrar depois de tantos anos e em diferentes redes sociais. Também me pergunto por que continuou me procurando depois de eu deixar absolutamente claro que não queria nenhum contato com ele. Mas acima de tudo me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse olhado para trás naquela noite e percebido que ele estava parado atrás de mim. Será que ele simplesmente continuaria me seguindo sem que eu jamais percebesse? Ou tinha algo muito pior planejado? E aquele corte, quem foi o causador? Provavelmente nunca terei a resposta para essa pergunta.